Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos trabalhando o PET, Planos de Estudos Tutorados da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, para esse tempo de estudos remotos, né? Estamos indo no PET 6, semana 4, série é o 8º ano, a disciplina é o ensino religioso. Eu sou o professor Patrick Rocha, isso mesmo que eu vos falo. O que eu vou pedir? Esse é meu canal. Vou pedir para que você se inscreva nesse canal e curta. E se puder também compartilhar. É um canal de educação, um canal voltado para os estudantes, educadores e as pessoas que querem aprender e gostam de aprender. Tá bom? O tema dessa semana aqui, eu vou até sublinhar aqui, esqueci, é a presença religiosa no cenário político. Tudo bem misturar política e religião? É uma pergunta, você acha que é tudo bem? Quando fazemos essa pergunta, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a ideia de um culto religioso governando um país e as pessoas tendo de se submeter a ele, independentemente de suas convicções pessoais e religiosas, né? Porém, essa pergunta vai muito além disso. Em primeiro lugar, temos de revisar o que significa religião. Essa palavra pode ter vários sentidos. Ela pode se referir a seu contato pessoal com uma ou mais divindades, mas ela também tem um sentido de identidade. Quando alguém diz que é cristão, muçulmano, candomblessista, a pessoa está dizendo mais do que sua fé. Ela está falando sobre a sua identidade, sobre sua forma de ver e compreender o mundo. Existem outros elementos que compõem a identidade de uma pessoa: a cultura, a etnia, o gênero e também a orientação política. Como todos somos pessoas e nossa identidade é complexa, fica difícil separar completamente religião e política, pois o conceito de política não se limita a partidos ou se refere apenas a pessoas que estão ocupando cargos no legislativo, vereador, deputado, senador, ou no executivo, prefeito, governador, presidente. A palavra política tem origem grega em polis, que significa cidade. Daí surgiu seu principal significado, o cuidado da cidade. Cidade como lugar público e seus moradores são cidadãos. Daí política passou a ser compreendida como cuidado das coisas públicas, daquilo que é de todos. Por isso, todos nós somos e devemos ser cidadãos, aqueles que defendem e cuidam das coisas públicas. Veja que a palavra república tem duas partes, re mais pública, ou seja, re vem de res, coisa, que se junta a pública, significa coisa pública. Então, república significa a coisa pública. Então, nosso regime político é republicano, que foca no interesse do povo, ao contrário da monarquia. Assim, em nosso regime não é possível que um governante cuide só dos interesses do grupo que o elegeu, por exemplo, uma maioria religiosa. Ele é governante de todos, inclusive das minorias. Quando tratamos de religião no contexto brasileiro, falamos de uma realidade muito diversa. A história de formação de nosso povo fez com que se convivessem diversas tradições religiosas. Além disso, muitas pessoas hoje não seguem nenhuma religião. Para que todas as pessoas tenham liberdade de assumir sua própria identidade religiosa, o Estado assegura num regime republicano, através da Constituição Federal, a liberdade de consciência, de crença e de culto. Ou seja, as pessoas são livres para acreditarem naquilo que elas quiserem, ou não acreditar também, né? É o caso dos ateus. Além disso, o Brasil é considerado um Estado laico, ou seja, as crenças religiosas não podem influenciar o governo, e o governo não pode interferir nas tradições religiosas, seja favorecendo ou prejudicando-as. Porém, enquanto pessoas, cada um de nós tem a sua própria identidade religiosa ou não, que influencia nossa forma de ver o mundo e a forma como nos portamos politicamente. Existem dois principais tipos de postura das pessoas religiosas no que se refere à relação entre política e religião. São as pessoas pluralistas. O que é isso? Acreditam que a interpretação da revelação ou dos textos sagrados de uma religião pode oferecer princípios que são amplos e éticos, ou seja, que atendem a todos e por isso podem ser aplicados no contexto social atual. Desta forma, a religião inspiraria a política. Exemplos de princípios: o amor, a justiça, a liberdade e a solidariedade. Os fundamentalistas, o que eles acreditam que a revelação ou os textos sagrados de uma religião
deve estruturar a sociedade em todas as dimensões, exatamente ou literalmente como dizem os textos. Dessa forma, a religião determinaria a política e os costumes. Por exemplo, segundo o texto sagrado, fica proibido a todas as mulheres cortarem seus cabelos e elas deverão usar saias ou vestidos, ficando proibido também o uso de calças. Atividades. Atividade 1. Vamos fazer de conta que estamos em um período eleitoral. Considerando os tipos de posturas, os candidatos a seguir, classifique-os como pluralistas ou fundamentalistas, ok? Então vamos lá, no candidata 1. Ela diz assim: Olodumare nos deu a natureza com todo amor. Se eu for eleita, defenderei a natureza. É um discurso religioso e político ou ela está falando só da natureza? Candidato 2. No meu governo, ninguém poderá quebrar nenhum dos mandamentos bíblicos. Será que isso está correto? Né? Aí ele vai colocar então o governo, né, diante dos mandamentos bíblicos, ou seja, mas tem pessoas que não são cristãs, que não seguem a Bíblia. E aí? No meu governo, o ensino religioso passará a ser confessional. Você sabe que é ensino religioso confessional? É aquele que prega uma só religião, entendeu? Uma só fé. Será que é certo isso? O ensino religioso é isso. E vai ensinar os princípios da minha religião, né? Essa é a candidata 3. Candidato 4. A Bíblia ensina que devemos honrar pai e mãe. Por isso, no meu governo, defenderei o Estatuto do Idoso. Ok. Atividade 2. Reflita sobre as posturas pluralistas e fundamentalistas entre religião e política e responda as perguntas a seguir. A gente acabou de ver no texto aí. Você volta no texto se tiver dúvida, tá? A. Você acha que é possível que uma pessoa, ao exercer um cargo para o qual foi eleito, separe completamente sua postura pessoal e sua atividade política? Dá para ele separar a atividade que ele tem, por exemplo, ele é católico, entendeu? Mas tudo que acontecer, né, tudo que acontecer ele tem que fazer em torno da igreja que ele acredita, ou não, ou ele tem que fazer coisas que é da sua função política, e às vezes a sua função política não é uma função religiosa. Vocês entenderam? B. Como você se sentiria se um governante da mesma opção religiosa que você adotasse uma postura fundamentalista? O que é uma postura fundamentalista? É aquele que acredita que todo mundo tem que ser igual, né? Entendeu? Não, todo mundo agora deve ser muçulmano. Não, todo mundo vai ser muçulmano no meu governo, inclusive a cidade inteira. Tá certa essa postura? Eu acho que não, né? Mas vai da sua opinião também. C. Como você se sentiria se um governante de posição religiosa diferente da sua adotasse uma postura fundamentalista? Também não está certo, entendeu? Assim mesmo, também não está certo. A postura fundamentalista é uma postura radical, que não respeita a opinião das outras pessoas, né? D. Na sua opinião, para o contexto brasileiro, qual postura é mais adequada em relação entre religião e política? O pluralismo ou o fundamentalismo? Por quê? Você viu, eu acabei de falar que o fundamentalismo não é uma coisa muito boa. Eu acredito, né, na minha opinião aqui, para ajudar vocês, acredito que o pluralismo é o melhor caminho, porque é o caminho que respeita a todos, né? Não olhando, né, as qualificações religiosas, que igreja que é, que religião que ele é, tá certo? Gente, é isso aí. Eu vou escrever aqui para você. Bons estudos, ok? E até a próxima. Não esqueça de curtir e inscrever no meu canal. Grande abraço para você, valeu, tchau.